Então vamos lá, mais um vídeo aqui sobre números primos, alguns primos especiais. Primo de Mersenne. Olha só o que é o primo de Mersenne, como que é ele, né? Olha só comigo aqui o seguinte. São primos que têm esse formato aqui, ó, 2 elevado a p menos 1, onde p também é primo. Por exemplo, ó, 2 elevado a 2 menos 1 vai estar dando 3, 2 a terceira menos 1 está dando 7, ó, 2 a quinta menos 1 está dando 31, são primos de Mersenne, tá vendo? 2 elevado a 11 menos 1 está dando 2047, só que não é primo. Ou seja, 2047 é 23 vezes 89. Então, alguns números primos que têm esse formato são chamados primo de Mersenne. Mas nem todo número primo tem esse formato, e nem todo número nesse formato é primo. Alguns que têm esse formato são chamados primo de Mersenne, onde esse P aqui é um número primo. Olha só, esse P aqui é um número primo. Exemplo, 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a terceira menos 1 e assim por diante. Aí o que é que acontece? Olha só, existem pessoas que se debruçam a estudar isso, estudiosos, especialistas. A gente tem alguns exemplos aqui. Ó. Com computadores, o processo de encontrar primo de Mersenne tem sido constante. Aí, em 1990, a gente tinha 12 números primos de Mersenne. Em 1990. Aí depois, em 2006, a gente tinha encontrado 43, com a ajuda dos computadores, certo? Sempre com a ajuda dos computadores. Quando chegou aqui, ó, em 2006, o maior primo conhecido em 2006 foi esse aqui, ó. 2 elevado a 30 milhões, 402.457 menos 1, ó. É um número com mais de 9 milhões de dígitos. É um número enorme. Então só dá para fazer isso aí em vias computacionais, certo? Para encontrar esses números primos de Mersenne. Depois você vai por curiosidade, digita lá no Google, procura, certo? Saber mais um pouquinho. Aí vem aqui, ó, sobre números primos ainda. Ó, descoberto aqui é do site do INPA, ó, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O que é que fala, ó? INPA. Descoberto um número primo com quase 25 milhões de dígitos, ó. Aí tem a reportagem, pra você dar uma olhadinha sobre esse número descoberto, esse número primo. Ou seja, os números primos não são alguns, não são poucos e não são pequenos, né? Tem números primos enormes. É uma coisa que deixa os matemáticos assim impressionado, curioso, são algumas características dos números primos. Uma característica seria essa aqui, ó, distribuição dos números primos. A gente tem um teorema aí que a gente falou, que existe infinidade de números primos. A gente já falou isso aqui, ó, existe infinitos números primos. Quantos números primos são menores que um número x? Né? Será que a gente consegue saber isso? E a gente conseguir saber essa distribuição, como é que eles são distribuídos. Né? Então, aqui, esta questão tem interessado aos matemáticos há muitos anos. No século XVIII, eles produziram tabelas enormes nos primos para reunir a evidência dessa distribuição. Usando essa evidência, grandes matemáticos da época, incluindo Gauss e Legendre, conjecturaram, mas não demonstraram o teorema 4. Olha só esse teorema comigo, ó, o teorema do número primo. A razão do número de primos, a quantidade de primos que não excede x e x sobre ln de x tende a 1 quando esse x cresce sem limitante, ou seja, cresce ilimitadamente, certo? Ele está falando que a quantidade de números primos que não excede x e x sobre ln de x tende a 1 quando o x cresce muito. Onde esse ln é o quê? O que é o ln? Ó? O ln de x é o log de x na base e, certo? É o logaritmo natural. A gente tem a probabilidade de um número de inteiros positivos escolhido aleatoriamente menor que n ser primo. Qual é a probabilidade? Né? Você tem uma quantidade de números que não excede. Mas qual é a probabilidade dele ser primo? A probabilidade é essa aqui, ó. Probabilidade. Como é que a gente calcula essa probabilidade? Ó? Só abrindo essa continha aqui. Isso aqui é n sobre ln de n
Olha só. Isso aqui é probabilidade é igual N sobre Ln de N sobre N. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cancela. Isso aqui vai ficar 1 sobre Ln de N. Ó. Então, a probabilidade é dada por isso. Aí ele pergunta aqui, ó, qual é a probabilidade, né, de um número inteiro próximo de 10 elevado a 1000 ser primo? Ó, de próximo de 10 elevado a 1000 ser primo. Você vai pegar a probabilidade, vai ficar 1 sobre Ln de 10 elevado a 1000. Isso aqui é a recurso de 1 sobre 1000, que multiplica Ln de 10. Ln de 10, colocar aqui aproximadamente, Ln de 10 aproximadamente 2,3. Então isso aqui vai dar 1 sobre 2.300, ou seja, vai dar um número bem pequeno, né? Então não é, a probabilidade de encontrar números primos não é tão grande, ok? Vamos lá. Há grandes esforços matemáticos para encontrar números primos que têm uma certa característica. Por exemplo, números dessa forma aqui, ó, k elevado a n mais 1, né? Um número a gente chama de especial. E a gente tenta fatorar esses números, ó, grandes. Onde esse k é um número inteiro positivo e meu n é um número inteiro positivo grande. Por exemplo, a gente está colocando lá 2 elevado à terceira menos 1. Isso deu 7. É o primo de Messerni, né? Só que esse 3 aqui é um número, com um exemplo bem trivial, bem simples. Mas pode ser, no lugar do 3, um número muito grande e que vai dar um número com milhares ou milhões de casas decimais, de casas, né? Então não é um número pequeno. Então, números dessa característica, os matemáticos procuram, certo? Estudar. Então, a gente vai falar sobre algumas conjecturas e problemas abertos aos números primos e que muitos estudiosos se debruçam em cima disso aqui, ó, certo? Vamos lá. Olha só comigo aqui. A gente já falou disso aqui, talvez no primeiro dia de aula, quando a gente começou a falar sobre indução. Ó, para todo número natural n, n ao quadrado mais n mais 1 é um número primo. Será que a gente pode ter uma fórmula para escrever o número primo? Será que existe uma fórmula que fala assim, ó, essa fórmula aqui é um número primo? Será que existe? Boa pergunta, né? Nesse caso aqui, a gente pode testar. Quando a gente pega testa para 1, para 2, para 3, olha só. A gente pode testar, é verdade. Ela é verdadeira, ó. Para todos os números naturais menores que 40. Porém, quando você vai colocar o 40, vai ficar assim, ó, 40 ao quadrado, ó, mais 40 mais 41, usando essa fórmula daqui, ó, que vai ficar assim, ó. Coloca no 40 a evidência aqui, vai ficar assim, 40 mais 1, 41, 41 vezes 40, que multiplica 41. Ou seja, isso aqui vai dar 41 vezes 41, tá? 41 vezes 41. Então, isso aqui vai dar 41 vezes 41. Como é o produto de dois números primos, então esse número não é primo. Esse número não é primo. Então, o que é que acontece? Vale para vários números. Vários números. Ou seja, se você ficar testando, né, para n valendo 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando você chegar em 40, vale. Aí quando você chega para em 39 vale, mas 40 já não vale. Tá? Então, essa fórmula não vale. Não existe nenhuma fórmula fechada que te dê cada número primo. Não existe. Até agora, né? A gente nunca encontrou. Aí tem o de Goldbar, né? Tem conjectura de Goldbar. Quando a gente fala de conjectura, ó, o que é uma conjectura? O que é uma conjectura? Conjectura é uma afirmação é, que não existe prova por enquanto. Então, quando eu faço uma afirmação e essa afirmação não tem prova, por enquanto, é chamado de conjectura. Eu estou conjecturando, estou fazendo uma afirmação, mas não tem prova. A partir do momento que existe uma prova, aí vai ser chamado de teorema.
certo? Vai ser chamado teorema. O teorema é a prova de uma conjectura. A prova de uma conjectura. Então, olha só comigo aqui o seguinte. O que fala a conjectura de Godebard? Ó, em 1742, Christian Godebard, em uma carta a Euler, conjecturou que o número inteiro ímpar maior que 5 é a soma de 3 números primos. Euler respondeu, essa conjectura equivale a dizer que todo número inteiro par maior que 2 é a soma de 2 números primos. Né? Aqui ele manda ver um exercício do livro do Kathleen Rose, você pode dar uma olhada lá. Então, por exemplo, 4 é menor de 2 mais 2. 6 é um número par, ele é a soma de 2 números primos. O 8 é a soma de 2 números primos. Ó. O 10 é a soma de 2 primos. O 12 é a soma de 2 primos. Só que ninguém conseguiu provar essa conjectura. Ó. Ela é verificada para cálculos manuais pequenos, já passou de milhões com adventos computadores, né, que pode checar isso aí. Só que não existe uma demonstração para essa conjectura, certo? Aí vem aqui, ó, essa conjectura pode ser reescrita assim também, ó. Para todo número natural positivo, 2 o dobro de n mais 2 é a soma de 2 números primos, certo? Aí a gente pode tentar vários números, né? Então até hoje não se sabe se a existência é verdadeira ou falsa. Olha só, existe ainda várias outras conjecturas, uma infinidade de conjecturas. Eu estou trazendo só algumas delas aqui. Olha só comigo aqui o seguinte. Há muitas conjecturas que afirmam que há um número infinito de primos de determinada forma especiais. Uma conjectura desse tipo é aquela que diz que existe infinito números primos da forma n ao quadrado mais 1, ó, n ao quadrado mais 1, em que n é um número inteiro positivo. Por exemplo, 5 é 2 ao quadrado mais 1, 17, 4 ao quadrado mais 1, 37, 6 ao quadrado mais 1 e assim por diante. O melhor resultado conhecido é que há um número infinito de números inteiros positivos n, tal que isso aqui é primo, ou o produto de, no máximo, 2 primos. Demonstrado por esse cara aqui em 73, usando técnicas avançadas de teoria analítica dos números, que está fora do alcance aqui do curso. Beleza, vamos lá. Olha só comigo aqui o seguinte. Conjectura de primos gêmeos. O que são primos gêmeos? E a conjectura, ó. Conjectura de primos gêmeos são números que diferenciam-se por duas unidades, tais que 3 e 5, 5 e 7, 11 e 13, 13 e 17, né? 11, 13, 17, 19, 4.967, 4.969. A conjectura de primos gêmeos afirma que há um número infinito deles. O maior resultado demonstrado por primos gêmeos é que há um número infinito de pares desse tipo, P e P mais 2, em que P é um número primo e P mais 2 também é primo. O produto de dois primos, demonstrado, né, por esse cara em 66, o recorde mundial de primos gêmeos até o início de 2006 consistia nesse número aqui, ó. Imagina esse número aqui enorme, hein? Ó, esse número mais ou menos 1, né? É um número enorme. Número enorme, elevado a isso aqui, ó. Mais ou menos 1. Com 51.779 dígitos, né? Primos gêmeos. Então, o maior primo gêmeos. Aqui é uma reportagem aqui do INPA, ó. Do INPA. Reportagem do INPA. O maior primo gêmeo conhecido atualmente foi calculado em setembro de 2016 e é formado por 388.342 dígitos. Beleza? Pronto, referências. Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.